E aí, tudo pronto para gabaritar? Se você está se preparando para um concurso público e quer dominar de vez o tema da segurança com respeito e cidadania, pode ficar tranquilo que chegou ao lugar certo. A gente vai destrinchar a cartilha da segurança sem preconceito e transformar esse assunto num dos seus pontos mais fortes na hora da prova. Olha, essa frase aqui é muito mais do que um lema, viu? É a filosofia que as bancas de concurso esperam que o candidato entenda de verdade. A segurança de hoje, a segurança que funciona, vai muito além da força bruta. Ela se trata de garantir direitos e, principalmente, de promover a cidadania. Vamos ver como isso funciona na prática. Beleza? Então, qual que vai ser o nosso roteiro de hoje? A gente vai passar por 6 pontos que são cruciais. A gente começa entendendo a relação entre segurança e cidadania, depois mergulha na base dos direitos humanos, dá uma olhada na nossa Constituição, discute a proteção aos mais vulneráveis, aprende a combater o preconceito e, para fechar, a gente define qual é o papel do profissional moderno. Bora lá? Então, vamos começar pelo começo, pelo básico. Por que raios um profissional de segurança precisa entender tudo de cidadania? Simples, porque as bancas não querem avaliar só o seu conhecimento técnico. Elas querem ver se você tem a capacidade de agir com respeito e com empatia. E é exatamente aqui que muito candidato bom acaba escorregando e perdendo ponto de bobeira. A ideia é bem clara. A gente está falando de uma mudança de chave, sabe? É sair daquele agente focado só na força, na restrição, e ir para um profissional que acolhe, que protege a comunidade de verdade. É essa mudança de paradigma que os concursos estão cobrando. Enxergar a segurança como um serviço que promove a inclusão. Para a gente entender de verdade essa história de segurança cidadã, a gente tem que ir lá na raiz da questão. E qual é a raiz? São os direitos humanos. Vamos analisar agora os pilares que sustentam toda a atuação profissional que se espera de alguém em um cargo público hoje em dia. Essa definição aqui é o ponto de partida para um monte de questão de prova. Presta atenção nas palavras-chave: dignidade, liberdade, igualdade e, olha só que crucial, sem discriminação. Cada uma dessas palavrinhas pode ser o centro de uma questão de múltipla escolha ou até de um estudo de caso. Pensa assim, são 4 pilares que não dá para negociar. Universalidade, quer dizer que valem para todo mundo, em qualquer lugar. Dignidade humana, que é o valor central de tudo. Indivisibilidade, ou seja, não tem essa de um direito ser mais importante que o outro. E, por fim, igualdade e não discriminação, que diz que todo mundo é igual perante a lei. Memorizar isso aqui é fundamental. E é super importante a gente lembrar de onde tudo isso veio. A Declaração Universal não surgiu do nada, né? Ela foi uma resposta do mundo inteiro às barbaridades, às atrocidades das grandes guerras. Entender esse contexto histórico dá a real dimensão da importância de proteger cada um desses princípios no nosso dia a dia. Tá, mas como é que esses ideais universais, tão bonitos no papel, viram lei aqui no Brasil? A resposta está na nossa lei maior, a Constituição de 1988. Vamos ver como ela funciona como um verdadeiro manual de instruções para quem atua na área da segurança. O próprio apelido dela já diz tudo, né? Constituição Cidadã. Ela foi um marco gigantesco, a grande virada do Brasil de volta para a democracia, e a mensagem central dela é muito clara. A dignidade da pessoa humana é o princípio que comanda todo o nosso sistema de leis. Agora sim, a gente chegou num artigo que é leitura obrigatória para qualquer concurso na área de segurança, o artigo 5º. Direitos como a casa ser inviolável, a liberdade de pensamento, a presunção de inocência, isso não é teoria de livro, não. São regras práticas que definem o limite de qualquer abordagem, de qualquer intervenção. E aqui, tá o pulo do gato para a prova. É aqui que a gente transforma aquela teoria toda do artigo 5º em ação de verdade. Jamais abordar alguém com base em estereótipos, escutar os dois lados numa briga, usar a força só em último caso, nunca, jamais compartilhar imagens de ocorrências. É exatamente esse tipo de cenário que as bancas amam colocar nos estudos de caso. Beleza? Com essa base legal bem amarrada, vamos para um tema que as bancas adoram e que exige uma atenção especial: a proteção de grupos vulneráveis. Aqui, a lei exige uma atitude proativa. Não é só reagir ao problema, é agir para proteger. Olha, essa tabela aqui vale ouro na hora da revisão final. Repara como cada grupo vulnerável está ligado a uma lei específica e, o mais importante, a um dever concreto do profissional. Por exemplo, garantir que a população LGBTQIAP+, use o nome social não é um favor, gente. É uma obrigação que vem de uma decisão do STF. Saber fazer essas conexões é o que diferencia o candidato aprovado. Vamos entrar agora num ponto que, nossa, confunde uma galera, mas que é essencial dominar: a diferença entre preconceito e discriminação.
Entender isso é saber exatamente a linha que separa uma ideia que você tem na sua cabeça de um ato que é crime. Pensa rápido aí. O que é que de fato separa um pensamento preconceituoso, que pode até ser moralmente errado, de um ato de discriminação, que é ilegal? A grande virada de chave está na ação. A diferença é até bem simples. O preconceito mora no campo das ideias, sabe? Fica ali, na cabeça, é um pensamento. Agora, a discriminação é quando essa ideia vira uma atitude concreta. Quando você nega um serviço, trata alguém diferente, ofende, é essa ação que a lei vai lá e pune. E pune severamente. Grava bem esse número. Lei 7716 de 1989. É essa a ferramenta legal que bota o pingo no i e criminaliza a discriminação no Brasil. Em uma questão discursiva mais difícil, citar essa lei pode ser aquele detalhe que te garante a nota máxima. Ok, a gente viu toda a teoria, toda a base legal, mas e na prática? Como é que a gente transforma todo esse conhecimento em habilidade de verdade? O que, afinal, define um profissional de segurança de excelência nos dias de hoje? Então, resumindo, são 4 pilares para a atuação de um profissional de ponta. Primeiro, o atendimento humanizado. Segundo, o respeito às diversidades. Terceiro, uma postura ética no uso da força. E por último, claro, incorporar de vez o lema segurança sem preconceito. Dominar esses pontos faz toda a diferença. E para colocar tudo isso em prática, tem uma ferramenta fantástica que é a comunicação não violenta, a famosa CNV. Como é que funciona? Em vez de julgar, você observa e descreve o fato. Em vez de acusar, você expressa sentimentos. Depois, você identifica as necessidades por trás daquilo. E, por fim, faz um pedido claro. É uma técnica poderosíssima para desarmar conflitos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? O papel do profissional hoje vai muito além da simples intervenção. É o papel de ser uma ponte entre as pessoas e o respeito. E a pergunta que fica é, como, no dia a dia, a gente constrói essa ponte? E é isso! Fechamos aqui a nossa análise completa da Cartilha da Segurança Sem Preconceito. O segredo não é só decorar a lei, é incorporar essa mentalidade de respeito e de cidadania. Esse é o verdadeiro caminho para o sucesso no concurso e, claro, para uma atuação profissional que realmente faz a diferença.